vistes, Tomé, crestes, mas bem-aventurados os que não viram e creram. Glória a Deus! Pode tomar o seu assento nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero guardar o que aqui nessa noite, mas eu te peço, Jesus, que desde já possa estar repreendendo toda inquietação, com Deus, amar e repreender todo espírito de violência, tudo que não permite nessa noite, Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Santo, que não venha ser eu a falar nessa noite, mas que venha ser o seu espírito, Jesus. Aleluia! 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 Antes de entrar de fato na palavra, eu queria compartilhar algo que me aconteceu hoje, quando eu estava vindo para cá com os irmãos. Era para eu chegar aqui aproximadamente às 6 horas. Perdão, às 5 horas. Eu saí lá do São Geraldo às 3 horas da tarde. Cheguei no centro e aí então fiquei esperando a lotação. Só que acabou que eu cheguei lá, a lotação de 4:10 eu perdi. E tinha outra lotação 4:50. Então eu fiquei esperando aquela lotação, fiquei esperando. Só que a lotação que era para eu pegar, ela tinha quebrado. Acreditou? Porque ela não passou. E aí eu peguei a lotação de 5:20. Eu cheguei aqui 4:06:30. Bem engraçado que eu percebi que Satanás já estava tentando me parar. Porque Satanás queria que eu não estivesse aqui hoje. E aí dentro daquela lotação cheia tinha um jovem, daí que já começou a passar mal. Quase estava desmaiando. Aí ele sentou, passando mal, o motorista falou que queria parar a lotação e chamar o SAMU e esperar o SAMU chegar. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Se chamar o SAMU não vai dar tempo de eu chegar lá. Aí eu peguei e comecei a usar os meios de graça. Eu falei, eu vou orar. Eu não conheço aquele jovem, só que eu comecei a orar pela saúde dele. E falei, Deus. E falei, Deus, em nome de Jesus, eu não tenho poder não, mas o Senhor tem. Glória a Deus! Toca na vida deste jovem, na ponta dos pés, até o osso da cabeça. E aí eu comecei a orar, irmãos, e o engraçado é que tinha um tanto de gente olhando pra mim, falando assim, deve ser doido. Aí eu falei, vou parar, não, vou continuar orando, eu não tô nem aí não, mas eu não posso chegar lá. Aleluia! E aí eu comecei a orar assim, Deus, toca agora, meu Deus, da ponta dos pés, até o alto da cabeça. Deus, eu não tenho poder não, mas o Senhor tem. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Que eu tenho, porque eu creio no Senhor, não é no Senhor. Aí ele virou e falou assim, melhorou. Ele virou e falou assim, eu tô melhor. Eu falei, glória a Deus! Deus não precisou chamar o SAMU. Sabe o que eu entendo? É que eu não presenciei os milagres que fez Jesus. Eu não andei com Jesus. Só que a Bíblia fala de Tomé, o discípulo que andou 3 anos e meio com o ministério de Jesus, presenciou Jesus fazer cura, presenciou Jesus operar milagres, presenciou Jesus operar maravilhas, ressuscitar quem estava morto depois de 4 dias. E aí Jesus morre e ressuscita e ele falou, eu só vou crer quando eu ver e quando eu tocar. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. O engraçado é que o nome dessa campanha chama Portas Abertas. Glória a Deus. E eu venho aqui dizer para você nessa noite que as portas já estão abertas. Glória a Deus. As portas já estão abertas. Jesus já abriu as portas, só que agora, glória a Deus, você tem que passar por ela. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Ele vem Tomé e falou, eu só creio se eu ver. Eu só creio se eu tocar. Aí Jesus virou para ele e falou, Tomé, porque me vistes crestes, mas bem-aventurados, você sabe o que quer dizer bem-aventurado? Quer dizer feliz. Feliz são aqueles que não viram e creram. Glória, aleluia. Mas eu quero crer que nessa noite ele tem crente. E eu quero falar um pouco de crença aqui nessa noite. O engraçado é que eu estou lendo um livro, chama Esperança Viva.
E tem um capítulo nesse livro que me interessou bastante, que chama Razões para Crer. Lá o pastor escritor Ivan Saraiva vai contar um pouco da história que ele viveu e por que devemos crer num Deus que é justo, num Deus que é maravilhoso. Ele vai falar que ele era professor de filosofia e que ele estava dando aula para alunos do segundo ano, que estava cursando o segundo ano do ensino médio. E na metade do ano se levantou uma aluna dentre todos e se declarou ateia. Aí ele virou e falou que na primeira oportunidade que ele teve, ele marcou um horário para poder ter um debate com aquela menina. E aí o livro vai falar que ele começou a dialogar com aquela menina, achando que havia um debate, só que ele fala que só ele falou. Ela apenas ficava de cabeça baixa. E aí ele disse que ele usou todos os meios. Usou a lógica, usou a filosofia, usou a ciência, usou a Bíblia, por fim. E quando ele já estava quase desistindo, ela cedeu. Aí ela virou e falou para ela assim: olha, pastor, eu acreditava em Jesus. Todas as noites eu ajoelhava nos pés da minha cama e pedia a ele para que me protegesse a minha mãe. Só que um dia, estava eu e a minha amiga indo para a escola. E aí 2 homens nos abordaram e nos levaram para um prédio vazio, um prédio abandonado. E justamente naquela hora, quando eu clamei que eu mais precisei de Jesus, ele não estava lá. E aí a gente, aos 13 anos de idade, nós fomos violentados. E aí o pastor fala que naquele momento ali ele continuou ouvindo ela e ela falou no final que prefere não crer que Deus existe do que acreditar que Ele existe e não socorreu ela. Só que peraí, vamos pensar. Será que talvez a mãe daquela menina falou: olha, não passa por aquele caminho não? Será que talvez a mãe daquela menina não virou para ela e falou assim: ó, não vai por ali hoje não, vai por outro caminho? Será que talvez Deus já não estava usando a mãe dela para falar com ela faz tempo para não passar por aquele caminho, porque Deus estava querendo dar um livramento, só que ela não escutou. Você sabe por que muitas decepções acontecem na vida do crente? É porque a gente não escuta a voz de Deus. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes, pastor, ela me pergunta: meu Deus, por que essa prova, por que essa luta? Mas eu vou falar. Não é culpa de Deus, é culpa do próprio nosso. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Tem lutas que a gente passa aqui é simplesmente por culpa nossa. E aí eu percebi que o ateísmo é uma fraude. Porque a maioria das pessoas que são ateias, o motivo delas terem virado ateias é porque sofreu um trauma na infância ou alguma decepção. Elas não nasceram ateias. Você pode reparar que você começar a conversar muito com ateu e você apertar ele fala de Jesus. E aí qual que é o argumento do ateísmo? É que o mundo foi criado a partir de uma explosão. Só que raciocina comigo. Uma explosão não destrói. E aí vem um escritor muito famoso que vem dizer que nada que não tem vida pode gerar vida. E ele provou cientificamente que nada que não tem vida pode gerar vida. Então, uma explosão não poderia ter criado o mundo. Aleluia. Aí eu me pergunto: por que não crer num Deus? Por que não crer? Me fala de uma pessoa que foi curada do câncer seguindo argumentos ateus. Me fala de uma pessoa que foi curada das drogas, foi tirada do mundo do crime, das drogas, do tráfico, através de grupos ateus. Me fala de uma prostituta que decidiu abandonar sua vida porque se emocionou, porque se comoveu com a história dos ateus. Agora me fala de alguém que largou o vício. Me fala de alguém que foi curado ouvindo os ateus. Glória a Deus. Aleluia. Não tem ninguém. E quando pergunta para o cientista se Deus não criou o mundo, o que foi que explodiu mesmo? Quem foi que criou os gases que se juntaram para explodir? Quem foi que criou o gás metano, o butano, o hidrogênio e o nitrogênio? A ciência não explica. E você sabe por que a ciência não explica? Porque ninguém explica o meu Jesus.